Fala galera, beleza? Aqui é o Diego, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre poses. Eu vou dar alguns exemplos aqui de como a gente pode melhorar uma pose de personagem. Para mostrar isso, eu trouxe aqui duas poses de um projeto nosso. E essa aqui é uma pose preview. É um preview que a gente manda para o cliente para provar a pose antes de finalizar. E desse preview a gente faz ajustes internos até chegar num bom resultado e mandar para aprovação. Falando um pouquinho da pose, né, para quem tem dúvida aí e curiosidade, as nossas poses a gente faz com o Cat do Max, que para quem não conhece, é um rig nativo do Max. Ele substituiu o antigo Biped e é bem prático e intuitivo. Ele não tem super funções, não serve para animação, ele é bem limitado, mas para fazer poses aí, construir um rig para posar um personagem, ele é muito eficiente. Bom, vamos lá. Essa aqui é uma primeira pose que a gente tirou direto do 3D e veio da equipe para aprovação. Então o briefing era fazer uma pose dele com os braços abertos, com uma expressão de alegria, de uma empatia e com uma energia para quem estivesse olhando para ele, né? Uma pose de boas-vindas, enfim, são poses que o cliente pede para poder usar em diversas campanhas. E a gente recebeu da nossa equipe essa pose e vamos fazer aqui algumas análises quanto às melhorias que a gente pode fazer nela. Aparentemente ela atende o briefing, né? Ele está com as poses abertas, com os braços abertos, está com um sorriso bacana. Ele tem uns olhos grandes, né, o que ajuda aí na expressão, né, deixar ele bem expressivo. Só que a gente precisa ir um pouquinho além disso, deixar essa pose um pouco mais confortável. O que a gente pode dizer aqui? A gente primeiro costuma avaliar a linha de movimento, né? Nesse caso ele já até tem uma linha de movimento, que é essa curva aqui. Mas acho que a gente pode forçar, intensificar um pouco mais isso, né? O 3D, ou o cartoon, ou um personagem digital permite que a gente ouse um pouco nessas distorções, né? Isso é bacana. Deixa a pose um pouco mais intensa, com mais energia. A gente começa a analisar aqui pela curvatura que a gente quer dar, no caso esta linha aqui. Então a gente pega aqui a linha do quadril dele, que está mais ou menos por aqui. A gente tem a linha aqui dos ombros, que está aqui, e a linha dos olhos, certo? Então a gente identifica aí alguma incoerência, né, com essas linhas, nesse sentido, e não está deixando tão fluido assim. A gente precisava de manter esse arco de forma que o corpo também acompanhasse essa linha de movimento. Então a pelvis eu acho que não precisaria mudar, ficaria aqui mesmo. Os ombros, ele precisaria ter encurtar essa distância e aumentar essa em relação à linha da pelvis, né? Então a gente teria que ter um pouco mais de ângulo, alguma coisa assim, e os olhos também um pouco mais de ângulo, alguma coisa assim. A gente vai conseguir intensificar melhor essa pose, tá? A gente vai ter as linhas realmente se curvando, de direção, né? O ângulo dos eixos principais aí do corpo do personagem. A gente pode fazer uma breve simulação, começando aqui pela cabeça.
Uma leve rotacionada. A gente pode usar o Liquify aqui também para simular o quanto desse ombro a gente pode mexer. Aqui a gente já consegue ver uma breve diferença. E a gente tem aí uma linha de ação mais confortável, né? Os olhos poderiam até gerar um pouquinho mais. Tem um pouco mais de movimento aí na pose dele. Agora, em relação aos braços, a gente diria também que ele pode ter um pouco mais de expressão, assim, de realmente parecer que ele está com vontade, né, de fazer essa pose, deixar ele mais enérgico, porque ele está bem aberto os braços, mas não dá a impressão que ele está fazendo isso com vontade, né, com uma intensidade bacana. A gente poderia fazer o seguinte, também vamos usar o Liquify aqui para ajudar nisso. A gente pode deixar os braços um pouco mais tensionados e abrir um pouco as mãos com a palma para o lado de fora, por exemplo. Mesma coisa essa mão aqui. Assim, a intenção dessa etapa aqui de testar no Photoshop não é ficar com acabamento bonito, tá? Vai distorcer mesmo, mas é só pra gente sentir o ajuste para depois de fato fazer em 3D. Tá? É como se fosse um atalho aí pra testar, pra ver se funciona antes de ir lá no rig, mexer no rig, renderizar de novo, preview e mandar. Tá? Assim que a gente tem feito aí, tem sido bastante prático na produção. Acho que isso já resolve um pouco. Então, aqui a gente pode ver a diferença em dois ajustes básicos, que são a linha dos eixos, né, do ângulo dos olhos, aqui dos ombros, e da pelvis não mexeu, mas a gente conseguiu aí um movimento um pouquinho mais bacana aqui para ele, né? Os eixos e o braço mantendo um pouco mais intensificado aqui, um pouco mais esticado, dá um pouco mais de energia pro personagem, com as mãozinhas para fora, né? E a silhueta também, né? A silhueta conta bastante. A gente tem alguns contrastes aí, né? De um lado um pouco mais reto, outro um pouco mais com informação. Isso a gente até viu num workshop que a gente foi ver em Curitiba, da Escola Revolution, quando o Pedro Conte foi dar um workshop e falar um pouco sobre a produção dele, né? E ele deu algumas dicas legais aí sobre essa leitura de silhuetas, de formas, de usar alguns lados contrastantes que contrastam com o outro lado, né? Usar uma perna um pouco mais reta aqui e aqui onde a gente tem a informação do pé. Isso é bem bacana, uma leitura de design que eles usam até na Pixar, lá na Disney, etc. Então esse aqui seria um ajuste que a gente faria internamente com o personagem. E aqui também o ajuste que foi feito real, né? Que a gente fez na produção na época. Foi basicamente isso. Alinhar a direção dos olhos, ombro da pelvis e os braços mais intensos. A gente adicionou também aqui alguns detalhes de textura, mas isso não tem muito a ver com a pose, mas questão do visual do personagem. Então esses seriam os comentários da primeira pose. Indo aqui para a segunda pose, alguns são bem parecidos, né? Se a gente analisar aqui
a curva de ação dele principal. Consegue perceber aqui que é para este lado, mas ainda assim a gente encontra um conflito aqui de eixos, né? Então esse eixo está para cá, esse eixo está para cá e esse está para cá. Até parece que o do ombro está um pouquinho até para baixo. Então se a gente prolongar esses eixos, a gente vai ver que eles não combinam muito. A gente teria de novo que fazer este equilíbrio aí da direção que a gente quer dar para o personagem, né? E aqui eu vou fazer alguns ajustes de novo. Vamos ver o que faz aqui. Vou levantar esse ombro, baixar esse um pouquinho. E a expressão a gente mexeu um pouquinho também, acho que deixou um pouquinho mais coisinha, mais bochecha inchada. E aqui a gente também viraria um pouquinho o pé. Basicamente esses 3 ajustes que a gente faria internamente. A pose já estava bacana, né? Já tinha uma leitura legal de silhueta, mas ele estava um pouco desconfortável. Eu sinto aqui também que o braço não está muito confortável aqui deste lado. Eu faria o seguinte: baixaria um pouco ele aqui. E aqui na lateral também, para ele ficar com o braço um pouco mais confortável. Postura dele, né? A gente tem existe um peso, né, do braço apoiando aqui em direção ao corpo. Então se a gente deixasse aqui muito para cima, não parece muito confortável isso, né? Assim a gente considera que ele está um pouco mais confortável. E tem esse ajuste aqui debaixo da perna, que a gente traz um pouquinho daquela teoria do deixar essa parte um pouco mais reta, e a informação do bico do pé para esse lado. Até a gente poderia também juntar um pouco mais a perna aqui, diminuir esse degrau, né, pra gente conseguir isso. É bacana também, mas é um detalhe minucioso aí, né, mas acho que o principal aqui era os eixos aqui e o ombro. Os olhos também a gente poderia levemente aqui dar uma torcida na cabeça. A gente também conseguiria, mas acho que ficou até um pouco caído. Acho que a levantada da bochecha ajuda nesse sentido. E aqui é a pose real que a gente fez o ajuste, né, que seguiu aí o lance dos pés, a pontinha pro lado de fora, os ombros um pouco mais em ângulo e a expressãozinha com a bochechinha um pouco mais alta. E também foi adicionado umas costurinhas aí na questão da textura da roupinha. Tá, gente, queria mostrar pra vocês hoje isso. Acho que esse exemplo aqui é bacana, pode ajudar vocês aí em avaliar uma pose, né? Quando vocês posarem um personagem, às vezes a gente olha o personagem e não acha ele muito confortável, a gente não está 100% satisfeito com a pose. E esses detalhes, né? Essa leitura, essa análise aí pode ajudar a vocês identificarem aí por que não tá bacana, por que não tá chegando no objetivo. E a gente tem aqui as duas poses finalizadas dele, que
que a gente finalizou e tratou, já tá com a pós-produção e tudo mais. Beleza, gente? Espero que tenha ajudado. Um abraço aí e até o próximo vídeo.